Bom dia, pessoal. Sejam todos, bem-vindos a mais um evento, Next Level, promovido pela Sinaenco, Builds e AutoQI, trazendo muito conhecimento sobre a gestão digital da construção civil. Então, hoje o tema é um tema muito interessante. Nós vamos tratar do CAD ao BIM na prática. Como modelar projetos de instalações com eficiência. Acredito de muito que vocês estão assistindo a gente, estão nessa passagem de bastão, estão migrando do CAD para o BIM, ou estão começando no BIM, ou quem já está direto no BIM, sempre tem coisas novas a aprender. Então, eu trouxe aqui dois convidados com muita experiência, que passaram por essa fase de migração. Os dois eram escritórios de projetos, instalações prediais que tinham como base CAD e fizeram a migração para o BIM, uma migração de sucesso. E o bacana aqui da nossa webinar é que eles vão trazer os bônus, dessa migração, como foi feito na prática, e qual foram os ônus, que a gente sabe que algumas pedras no caminho vão aparecer, desafios, e eles conseguiram ultrapassar esses desafios. A gente tem aqui o Carlos, da Prolux Engenharia, de São Paulo, E temos também o Cristiano Mesquita, da AQ Projetos do Rio de Janeiro. Ambos trabalham com obras de grande porte, obras complexas, com todas as instalações prediais. E faziam isso em CAD, hoje estão trabalhando em BIM. Com muito sucesso, produtividade e várias coisas que eles vão estar contando aqui na web. Então, a gente vai começar com o Carlos falando um pouco da Prolux e essa experiência que a Prolux passou nessa migração do CAD para o BIM, e logo depois a gente vai ter o Cristiano também falando essa mesma experiência que eles tiveram, e foram agentes de sucesso nessa migração do CAD para o BIM na Q Projetos no Rio de Janeiro. Então, sejam bem-vindos, Carlos e Cristiano. Bom dia, gente. Obrigado, Francisco. Obrigado, Cristiano. Bom dia, obrigado pelo convite, de poder falar um pouquinho sobre a nossa experiência de mudança do BIM do CAD para o BIM, mas até mesmo trazendo que a gente é uma empresa tão antiga, São hoje 48 anos já de produção de projetos em instalações prediais. Então a gente quebrou alguns paradigmas ao longo do tempo, então seja da prancheta para o CAD, depois do CAD para o CAD automatizado, CAD com Lisp, com programação, e há algum tempo já o BIM como ferramenta de produção de projeto e de entrega de valor nos nossos projetos, de incorporar valor. Então, o Cristiano vai falar alguma coisa agora, depois... Francisco, bom dia, Carlos. Eu espero que vocês estejam bem. Foi um prazer estar aqui com vocês. Vamos nessa, vamos falar um pouquinho sobre essa transição aí, que é excelente, ainda mais nessa área de projeto que não para nunca de evoluir, né? Então vamos em frente. Um materialzinho aqui, que eu vou começar a compartilhar com vocês agora, só para tentar servir como linha mestra, do raciocínio do que a gente tem feito, Então, a proposta, o chamamento dessa reunião, desse webinar que a AutoKey nos convidou, é do CAD ao BIM na prática. Então, é como sair da teoria, como sair do mundo dos sonhos, do que seria bom e tentar, de fato, implementar isso e fazer acontecer o que os nossos projetos entregam, Então, deixa eu só confirmar aqui. Então, já falando de cara, por que que nós estamos aqui? Porque eu imagino também o Cristiano aceitamos esse convite em falar por que que a gente gostaria de sermos agentes modificadores, agentes transformadores do nosso setor, que é basicamente sabendo que, embora nós todos, da nossa cadeia, da nossa indústria, a gente queira entregar projetos melhores, ainda assim tem uma questão primordial que nossas empresas precisam gerar valor para os clientes, para o mercado, mas ela precisa também gerar valor para dentro de casa, A gente precisa que as entregas, elas se correspondam a um ganho de performance, a um ganho de produtividade e a um ganho real para a produção de projetos, Então, não é entregar projetos melhores, mas um projeto que a gente tenha uma produtividade maior, reduzindo o tempo de produção de projetos, de revisão de projetos, e de forma que a gente ganhe eficiência no nosso negócio. Em relação à compatibilização, então, sendo mais um jogador do time, com a compatibilização com as outras disciplinas,
Então, tentando aliar a nossa experiência de projetistas, de engenheiros, a gente falar sobre a detecção precoce de interferências, né? Então, de falar sobre a nossa arte, né? Do que a gente entrega, e com isso, somando esses dois valores, entregar o projeto com mais valor. Então, ter relatórios automatizados, quantitativos, ter a compatibilização de forma que os nossos projetos sejam, de fato, projetos melhores, com valores, né? Com, com melhor assertividade, com melhor decisão de projeto, né? Então, quando a gente fala do nosso problema antigo, é que o CAD isolado, gente, ele é como se fosse a prancheta, né? Então, é uma tecnologia nova para uma questão antiga, mas não existe muita diferença naquele CAD que desenha elementos geométricos, círculos, é, representações simbólicas que fazem sentido para a nossa indústria, mas que de fato não trazem nenhuma informação. Elas trazem uma representação que depende muito da própria leitura do projeto. E com isso, o que termina acontecendo é as modificações que vêm acontecendo hoje em projeto, ou que melhor, que aconteciam, passaram em aumento, né, exponencial desde a da prancheta, que é a facilidade de revisão cria um retrabalho excessivo. Então existe um retrabalho ali que na verdade é hora de projeto, é hora de desenhista, de projetista, colocado e perdido, basicamente, porque, sei lá, coisas que são colocadas. Vamos falar uma coisa mais simples, como cotar um projeto. Se aquilo está só no CAD, ou como estava só na prancheta, significa refazer um desenho, colocar as horas homens de produção, sem necessariamente ter nenhum ganho de valor no próprio projeto. As revisões, elas terminam sendo cada vez mais complexas, então a gente, acho que o foco aqui vai ser um pouco mais falar de elétrica, né, com o Cristiano também e com a própria experiência da Prolux, que projeta tanto elétrica quanto hidráulica, mas ela não é de uma questão de disciplina única. Então, assim, é aquela informação em planta que não foi passada para um diagrama e que com os projetos linkados, então a informação ela está linkada ao quadro de luz projetado numa planta baixa de um pavimento, está vinculado a um quadro lógico dentro do BIM, que corresponde a uma revisão real do projeto. Então, o circuito 2 do projeto vai corresponder ao circuito 2 do quadro, né? Que é uma incongruência que a gente tinha bastante no próprio CAD. As falhas de compatibilização geral, quer dizer, o projeto mudou, o pilar andou, a estrutura mudou, a arquitetura mudou e o projeto não mudava. E é uma dependência muito grande do conhecimento manual do projetista. Então, basicamente, você precisava ter sempre pessoas, projetistas sêniores, né, pessoas que realmente sabiam da arte para poder fazer um simples diagrama de projeto. Não que isso tenha mudado, não que isso tenha sido eliminado, mas a gente consegue hoje, com algumas automações possíveis dentro de ferramentas como o Builder, mas não exclusivo do Builder, a gente consegue hoje melhorar, melhorar o risco operacional do negócio, né? Em que eventualmente não vai sair um circuito elétrico dimensionado com uma proteção inadequada, com um cabo não coordenado, porque a ferramenta nos ajuda com essa informação. E com isso eu queria ligar porque o BIM, na verdade, o ganho real na verdade é o que mais importa para mim. Eu vou até colocar já como premissa para mim, né, como para mim e para a Prolux, que na verdade nunca foi sobre 3D, nunca foi sobre um projeto bonito, né? Na verdade, a gente fala sobre o I, que é a informação. Então, ao invés de ser só um texto numa prancha 2D, a gente realmente tem um projeto modelado em que a estrutura de informação do projeto, até falando sobre a aderência do Builder e de outras ferramentas, com a biblioteca mundial, como a Building Smart, como outras bibliotecas de parâmetros de projeto, permitem que o projeto seja checado, validado e conformado, né, de forma com o pedido. Então, a informação está estruturada de acordo com bibliotecas internacionais da Building Smart, com adesão à norma, com adesão a modelos de custo, com adesão a um BEP e a um IDS do próprio cliente. A decisão técnica ela é fundamentada, então não existe esse descompasso de informação que vai para o projeto e o que está no própria documentação, porque elas são a mesma coisa, basicamente. Existe uma validação automática, mas aí eu sempre tenho um cuidado com o automático, não é automágico, né? Então não existe nada mágico, existe o projetista, existe o conhecimento técnico aliado a uma ferramenta que faz alguma checagem e ajuda o sujeito a não errar, ajuda o sujeito a acertar sempre, acertar como regra. E a checagem sistemática, em que com regras parametrizadas a pessoa consegue, ao longo do projeto, então durante o projeto e não só no final dele,
não só naquele momento de fazer a lição de casa e passar a limpo o projeto, ele consegue não negligenciar nenhuma informação crítica do projeto, tá? Claro. Não posso perder essa deixa aí. Você falou duas coisas bem importantes aqui, só passar pra galera, que é o que eu sempre falo nas palestras. Cuidado com o BIM Hollywood, porque é a coisa que mais nos encanta os olhos quando a gente vê uma modelagem bonita. Só que eu já vi vários escritórios, né, gastando muito homem-hora em hipermodelagem. E o mais importante é isso que você falou, né? É a informação, né? Então, isso é bacana ver de vocês trazendo essa realidade, porque muitas pessoas que estão vendo a gente agora vão se deparar com a modelagem BIM, achar que encanta muito os olhos, encanta até o cliente, a construtora, mas o importante é a informação, né? É o hino BIM, né? Então tomar muito cuidado com o famoso BIM Hollywood. É só isso que eu queria pontuar aí, porque isso eu vejo muito hoje em dia, excelências em modelagem, às vezes o BIM não é o fim, né? O BIM é o meio, né? Então, e a informação é a âncora da coisa, só para dar É um só adendo mais que um eu acho meio, né? importante. É só mais um meio, porque assim, não é que a Isso. informação antes, quer dizer, uma informação correta no papel não sirva. Ela tinha valor e ela continua tendo esse valor, né? Hoje, ele é só Perfeitamente. mais um meio, né? É só mais um layer de informação, basicamente. O automático, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, que a gente checa no... O que entra errado, sai errado também, né? Então, é muito cuidado com o input de dado, porque ele é muito importante para a informação. Então, assim, a gente falando agora no BIM e na mudança BIM, né, como uma forma de trabalho, ele acelera baseado nos preceitos, né? Porque não é sempre que ele vai ser mais rápido, ele depende de alguns passos, depende de um framework de trabalho e de raciocínio do projetista, que envolve, na verdade, declarar, ter esse pedido claro e detalhado, então no briefing e na entrega, a pessoa precisa saber o que ela está fazendo, então não adianta colocar, porque informação errada sai errada também, e às vezes ele sai mais errado porque, eventualmente, fala uma coisa boba agora de projeto, mas vamos dizer que alguém está dimensionando um circuito para um projeto de ar-condicionado em que a informação estava errada lá e a gente sabe que, sim, não vai existir um equipamento de uso, exemplo mais trivial, tá? O equipamento de uso residencial com 25 quilowatts num apartamento de 100 metros quadrados. Antigamente, isso aí o projetista pegava, olhava aquela informação e dimensionava o circuito, um pouco na experiência, um pouco na boa prática, né? E hoje, se você entrar um projeto de 25 kW, quer dizer, o input for errado, vai sair um cabo dimensionado para o equipamento de 25 kW e não é aquele equipamento que estava lá. Então, a checagem, a rechecagem, coloca como ter alguns passos anteriores de ter um pedido claro e detalhado. Não existe projeto certo se a informação inicial está errada, né? Então, não dá para seguir mesmo. O segundo ponto é o escopo congelado, que é, uma vez que está definido o item 1, a gente segue com aquela informação e faz aquele projeto, tá? Então, cada alteração seria o equivalente a um projetista de estrutura, no Eberic ou em outras ferramentas do mercado, em falar, olha, o prédio que tinha carga de X agora é 2X. Não existe um escopo mudando e o projeto andando e a prancheta tocando essas mudanças a toca de caixa, né? Então, pedido claro e detalhado, escopo congelado, a modelagem inteligente, então a pessoa, o projetista, nós, né, na cadeia da produção, ter a biblioteca parametrizada, ter a sua família de equipamentos, famílias de símbolos, de uma forma, antes de começar o trabalho, né, o mise en place lá do cozinheiro, vale aqui o projeto também, você ter tudo que você vai precisar no começo do trabalho para poder ganhar realmente eficiência no modelo, e depois a entrega coordenada, que é o começo começa, a gente segue a música e vai dançar de acordo com o que o maestro determina, mas é a partir do momento validado. Senão, não existe, por exemplo, um projeto certo no projeto de hidráulica, né? Se a estrutura não está consolidada e ela está mudando, o projeto sempre vai estar dando clash e vai estar mudando. Aí essa frase embaixo, ela sempre, o Francisco me conhece um pouco, né, com as minhas provocações, mas que em projeto com escopo flutuante ou mal definido, o BIM atrapalha. Então, não façam BIM se a gente não conseguir ter essas quatro linhas mestres para modelar, entendeu? Refação de projeto em BIM é pior do que em CAD. E a gente sempre faz uma brincadeira aqui. Aqui no sul a gente chama siri, mas imagine um cesto de siri ou caranguejo. Quando você puxa um,
vem todos os sirizinhos, caranguejos pendurados. É a mesma coisa no BIM. Quando você tem um retrabalho, se você mudar uma eletrocalha de posição, você vai impactar na tubulação de hidráulica, na outra tubulação de um outro sistema, e a coisa vai se propagando. Então, eu sempre faço essa analogia que a coisa fica um pouco mais complexa. Eu tenho um Com projeto de certeza. hidráulica que ele brinca, né? Que a prumada tem rodinha. Quando tem prumada, ela fica quieta ali, né? Ela fica paradinha onde ela foi colocada no momento um do projeto e depois não muda. Prumada com rodinha é projeto com problema. Não dá para seguir, não dá para Isso seguir, é não. verdade. Tá. E aí, falando até da nossa experiência, eu vou falar no momento à frente sobre a implantação, né? Sobre aquele momento de virada de chave, mas o que que impulsionou? Então, ela vem por uma. Claro que é uma vontade, e até falar, aproveitar para falar mais uma vez, que ela vem de um desejo nosso de controle e propriedade sobre o nosso projeto, de saber realmente o que nós projetamos, mas elas vêm por pressão externa. Então, o projeto ele acontece por exigência das construtoras, dos clientes, né? Então, que estão migrando para isso, na verdade, o que era um convite agora é uma convocação. Então, antigamente o projetista, desculpe, o cliente mandava uma proposta para orçamento falando quanto custa para fazer em CAD e para fazer em BIM. Hoje ele não anda mais para fazer em CAD, ele quer em BIM, e o preço é o preço que ele já tinha previsto para orçamento. Existe uma valorização no projeto, mas não é que é uma valorização tão necessária no orçamento. Então, a gente precisa ganhar performance para tentar fazer o melhor produto com o valor perto do que já era praticado, porque aí é aquela coisa, como não houve essa migração também da prancheta, do projeto papel para o projeto CAD. Ele era um projeto que tinha um valor, é o valor percebido pelo cliente e é o valor entregue pelo projetista. Tem que estar certo, tem que estar certo e tem que estar correto, bem feito e dimensionado com o valor necessário. Então, existe projeto certo, não existe nem a possibilidade de projeto errado. Então, é o lado esquerdo desse slide, né, a exigência do mercado, e a segunda é a regulamentação digital. Então, eu só estou dando um exemplo de uma conversa com o Francisco, a gente falava sobre como concessionárias, como o Bombeiro, como as concessionárias de energia elétrica e de hidráulica não aceitam mais projetos em CAD e, desculpa, não aceitam mais projetos em papel, seja ele produzido nanquim ou CAD impresso, e também não, e em breve, até por movimentos como o BIM-BR, né, do Sinainco e tudo mais, as licitações, obras públicas, o BIM é padrão de entrega. Então, deixou de ser um diferencial para ser um requisito. Então, a gente não tem mais o que fazer, exceto aceitar ou aposentar, né, ou sair do mercado e fazer outra coisa. É, Algum- isso que o Carlos falou rapidamente aqui é a precificação de projetos nessa questão quando o projeto é precificado em CAD e em BIM, né? Vocês dois, tanto Carlos como Cristiano, sabem que isso é um assunto muito polêmico, né? Você é uma entrega totalmente diferente de um projeto em CAD e um projeto em BIM, e às vezes isso aí empate no mercado, né? Com certeza, Francisco. E até para colocar uma observação nessa parte das concessionárias e instituições públicas, você torna, né, o projeto muito mais, né, próximo à realidade, né? Então você tem um orçamento muito mais assertivo, né? Com planchetas e planilhas e etc. Às vezes você tem itens lá de trás, né, que acabam se somando ao longo do tempo e você não tem um projeto de fato, né, para aquela situação. É um projeto único, né, para aquele orçamento. Então acaba fugindo um pouco. Então isso é bom mesmo se alertar porque é importante. Passando muito rápido sobre isso, tem a questão também de digitalização do acervo, né? Então, até no último evento lá da Era BIM, do Sinaenco, a gente falava sobre como instituições, por exemplo, o Exército Brasileiro, que tem milhares de edifícios e instalações que ele precisa gerenciar, e ele teve que digitalizar o passado, né? Ele teve que fazer uma compatibilização digital do passado para poder ter um banco de dados feito, tá? Isso não vai ser uma coisa única e vinculada ao Exército, que a gente entende as demandas, o requisito deles, né? Porque, afinal de contas, eles têm que ter essa tecnologia embarcada, saber onde está o paiol, onde está o avião, onde está o equipamento que eles precisam localizar no território nacional, mas de coisas maiores. Eu falo prefeitura gerenciando milhares de imóveis, escolas, creches, órgãos públicos. Então, existe um movimento de digitalização que ele não é só para o futuro, ele também é uma digitalização do passado, tá? Não existe um gerenciamento efetivo de edifícios prontos
sem que essa informação esteja estruturada de alguma forma. E o BIM, como agora voltando até um pouquinho aqui, né, quando a gente fala do item 3, que é a modelagem inteligente, desculpa, que é vou colocar aqui um passo, a informação estruturada, não existe uma informação estruturada e outra, ninguém vai ficar inventando a roda a cada rodada, né? Então, a gente precisa passar com o projeto como ele pode ser feito dentro de regras prontas. Então, não existe nem o BIM do Carlos, o BIM do Cristiano, ou o BIM do Francisco. É o BIM com uma organização mundial, como a Building Smart, que todos nós fazemos parte, né, do BIM Fórum e de outras associações, que dependem que essa informação esteja estruturada, né? E aí vamos lá, né? Então, falar um pouquinho rapidinho, né, sobre a nossa jornada. Ela é um pouquinho anterior a 2019, então ela, na verdade, nasceu em 2009, com ferramentas disponíveis à época, né? Então, mais de 15 anos atrás, em que não existia maturidade para a implementação, até falando dentro da casa aqui, então ela chegou a testar o Lumine, chegou a testar outras ferramentas da AutoQI, mas que ainda não tinham um ganho de performance necessário. Ela virou real mesmo em 19. Em 19 a gente não tinha, foi aquele momento de ou vai ou racha, né? Então em que o mercado exigiu e a gente podia não ir e rachar, né? Mas a gente preferiu, pela prudência e pela sequência de trabalhos, manter a empresa, manter os clientes, as amizades, os contratos. Então a gente começou os testes em 19 com o Builder, para em 21 adotar o Builder como ferramenta. Falar assim, olha, por mais coisas que possam ser melhoradas ainda, a gente precisa adotar uma ferramenta, e a escolha foi por uma ferramenta de produção de projetos de instalações, sabendo que eu não sou uma empresa de software, eu não sou uma empresa de gerenciamento, eu não tenho. A gente tem projetistas e engenheiros em casa, tá? A gente não tem programadores, então a gente precisava de fato de uma ferramenta que conseguisse entregar. E em 21 a decisão foi pelo Builder porque ela conseguia fazer uma migração com as dores necessárias, não dores exageradas, né, da mudança do CAD para o BIM para o Builder. Então, em 21 a gente fez essa mudança e em 23 e 24, depois de ter passado alguns momentos de falar, olha, é agora vai, em 25, então a gente já tem uma produção de projetos. Em 25, todos os nossos projetos entregues estão sendo modelados a partir já até para colocar para quem está nos vindo, né, já modelados em BIM desde o começo, tá? Então, assim, o projeto vai ter na maturidade necessária, mas hoje a gente consegue fazer do estudo preliminar ao liberado para obra em BIM no Builder, tá? Então, a gente tem que ser persistente, a gente tem que ser resiliente. Claro que tem muita melhoria. O pessoal da AutoKey tem aberto as portas para a gente conversar e falar. Existe um roadmap de implantações, implementações e melhorias. Então, até falando, em 21 era um software, em 25 é outro, mas em 21 já dava, e em 25 a gente consolidou essa posição de produção de projetos e modelados, né? E aí, na verdade, a gente fala que era o projeto, porque o Builder, tá, que ele era a ferramenta que eu conseguia fazer projeto de instalações. Se alguém me perguntar se o Builder é ótimo para fazer arquitetura, eu falo, não, corre da ele, porque ele não serve. O Builder elétrico e hidráulica não serve para fazer arquitetura, mas ele serve muito para fazer projetos de instalações de elétrica e hidráulica nas suas subdisciplinas, né, em tudo que tem que ser feito. Então, eu vou falar alguns números, né? Quem vai apresentar um case mesmo e forma de trabalho vai ser o Cristiano. Então, a gente fala de qual que é o projeto que a gente trabalha, né? Então, nós temos projetos de múltiplas torres, nós temos projetos de várias disciplinas, mas quando numa conversa com o Francisco, a gente estava falando assim, ó, qual que é o meu projeto típico, o meu projeto padrão, né? Para falar de um contexto em que é viável implementar. Então, projetos de uma torre, até 18 pavimentos, mas isso não é numerado, não é limitado, mas é por questão de software e hardware. Nós temos alguns probleminhas que estão sendo contornados, né, em relação a projetos que são muito complexos, em termos, se eu tivesse 18 pavimentos diferentes, seria diferente de eu ter um pavimento repetido 18 vezes, então tem que ter algumas estratégias de modelagem, então de separar o modelo em quantos forem necessários para a gente poder produzir. Nossa área de escopo geral, né, que até nas pesquisas que a AutoQI fala, é de um projeto de 12.500 metros, é abaixo de 20 mil metros quadrados de área. A Prolux atua com tudo, então atua com elétrico, hidráulico, elétrico sendo lógica, sistema, cabeamento e SPDA e sistemas de telecomunicações. Hidráulicos, a gente está fazendo hidrossanitário, água, gás, esgoto, águas pluviais, incêndio, sprinklers. E automatização predial e ar-condicionado são disciplinas complementares, não desenvolvidas dentro da casa, mas que a gente precisa terminar
fazendo uma modelagem, às vezes, para parceiros ou, às vezes, compatibilizando com as disciplinas, né? Então, a gente fala sobre esse próprio projeto. Qual que é a estratégia, então, para implementar esse projeto padrão? Então, o primeiro e mais forte, né, voltar naquele item, ter o mise en place, ter o começo do trabalho. Então, bibliotecas e kits padronizados, é validar o parâmetro com o cliente, então saber que o que você está fazendo e na configuração do software, que é feito para normas brasileiras, então colocar lá os parâmetros de projeto. Olha, um exemplo bobo e de ontem, né? Eu estou fazendo um projeto em que eu estou modelando agora o tipo, sprinkler, é risco leve. Fui para a garagem, risco ordinário. Então, você saber essa parametrização ajuda muito no lançamento, mais do que tentar falar, eu sou o projetista que vou decidir sozinho esses passos, e fazer a checagem. Então, ter as suas ferramentas. Então, o Builder tem algumas ferramentas mais na estratégia do Visos de validações, mas não é a única ferramenta do mercado. Existem outros players que a gente consegue fazer a validação do projeto. E o 4 é a entrega, né? É checar se tudo que a gente fez está sendo feito, está servindo, né? Como agregando valor ao projeto. Então, eu sou uma parte de um ecossistema de projetos, de arquitetura, estrutura, eu com as nossas disciplinas, o Cristiano com as disciplinas dele, e ver se tudo isso está funcionando na hora que monta o prato, né? Que a gente vai servir o projeto para o cliente, tem que estar tudo funcionando. Então, a gente permite, até numa outra conversa que falou que era interessante, checar duas vezes, né? Então, com ferramentas de checagem, então pega esse item 3 aqui da checagem sistemática, considerando que eventualmente o lançamento é mais rápido, por que não usar esse lançamento mais rápido para checar soluções? Então, falar o seguinte, olha, eu tenho um trajeto A de projeto que tem, é um caso real aqui, né? Eu tenho um barramento projetado por um caminho. Faz ele lá, levanta rapidamente os quantitativos dele, exporta o modelo, importa numa outra ferramenta, no nosso caso foi o Visus Cost Management, faz o trajeto B, checa lá e vê quanto que está o custo de material, o custo de instalação, sabendo que isso às vezes nem sempre muda muito, e qual que é a melhor solução de projeto. Que é esse exemplo didático, a gente fala que o trajeto A, na verdade, era aparentemente mais barato, mas era mais caro na somatória de custo e de material. Está invertido. O trajeto B é o mais longo, o trajeto A é o que tem a menor somatória de custo e material. Tá? Alguma coisa que eu tô falando aqui, me interrompe, Francisco, não me Não, deixa falar, ficar no monólogo, não. não, tranquilo. Então aí tá muito interessante. Então, tá bom. Cristiano, também vamos seguindo aqui. Então, aquele caso lá, ele falava sobre, na verdade, um trajeto, por exemplo, uma decisão de centro de medição que representava uma mudança de tecnologia em que a adoção do barramento abrigado blindado, representava um custo a mais de material de 40 mil no projeto. Só que esses 40 mil liberava vagas de garagem que eram vendidas. Então, no final das contas, a gente não pode pensar no projeto só como uma disciplina, a gente tem que pensar no projeto como custo e trazer isso para o cliente. Falar assim, seguinte, uma vaga a mais de 150 mil, ou um barramento a mais de 40 mil e você coloca 110 mil no bolso, né? Basicamente, é a hora que trabalhando junto com o incorporador e com o cliente, a gente consegue ter economia, basicamente, né? Voltando rapidinho a falar sobre outras ferramentas, a gente vai falar então sobre a detecção de clash enquanto está fazendo, a validação paramétrica enquanto está fazendo, então não associar peças e elementos errados, não colocar o cabo não coordenado com a proteção, não colocar o condutor, o coletor não alinhado com a prumada. Então, quando a gente fala de validação paramétrica, os clashes, que é o que o mercado, é a menina de ouro do mercado, né? Então, não bater nas vigas, não bater nos pilares, ela existe, essa dedicação automática, e automático não é automático, né? Depende de rotina, depende de método e fluxo de trabalhos. E, gente, o objetivo aqui é bem egoísta, tá? É diminuir o retrabalho, é ter o menor custo possível de hora homem, quer dizer, o custo nosso, que os nossos escritórios, que a nossa vida, né? Está colocado ali para ter o projeto que antes custava 100 horas homens, sei lá, uma hora ganha, né? Vai ter Sim. 99 horas homens, vai ter a economia quando a gente gasta menos, né, basicamente. Então, automático não é automático, é automatizado, né? Então, depende de fluxo, de rotina, depende de método, basicamente, para isso funcionar, tá? Quando a gente fala de saídas entregáveis do modelo estruturado, existe, então, o modelo, a menina dos olhos do mercado é o IFC, então é a entrega do 3D, mas eu vejo mais valor nas pranchas técnicas, né, basicamente, que é a hora que eu faço o corte, eu faço a vista, eu faço a elevação,
sem ter que ficar dependendo de fazer e refazer. Basicamente, embora o 1 seja o que o cliente compra, o 2 é o que eu tenho realmente no coração como valor entregue, tá? O 3 e o 4, ele ainda não está em voga, não é então, os quantitativos e relatórios técnicos ainda não são produtos demandados no mercado, mas eu percebo que existe um valor muito grande nisso, tá? Então, mesmo que não seja a minha entrega um quantitativo, o fato do cliente, dentro dos requisitos dele, poder levantar essa informação e eu ter orgulho de saber que ela está certa é um dos fatores de entrega muito boa. Mas para quem está no mercado e querem agregar isso no projeto, gente, quantitativos colocados nas pranchas, né? Quer dizer, então é quantitativo linear de cabo, de conduto, de cotovelo e de bucha colocados nas pranchas que são permitidas, né? E os relatórios técnicos como os dimensionamentos mesmo. Então, eu falo, para uma aprovação de um projeto numa concessionária, baseado na informação técnica que sai já em pranchetas, em planilhas, né, do próprio builder, permite uma entrega e uma validação disso junto a órgãos públicos, seja bombeiro, no caso de incêndio, e hidrantes e sprinklers, seja elétrica, né, com as concessionárias e com fabricantes de quadros, fabricantes de outras informações. Nesse item 4 que a gente percebe que era uma produção que demorava muito, muitas vezes por essa demora não era feita, então a gente não entrava nesse detalhamento mais quantitativo, e hoje ele está pronto no momento que falar, o projeto está pronto, os relatórios estão prontos também, né? É uma coisa que eu percebo um ganho muito grande de projeto, né? Existe, estou passando aqui e vamos interrompendo, tá, Francisco e Não, Cristiano? tranquilo, é porque tá muito interessante, vamos tocar a ficha. Existe a operação de facilities, né? Então, eu sei que é obsoleta essa definição do BIM 3D, 4D, 5D, 7D, mas a gente fala que é o BIM de facility, que é uma entrega e de um projeto agregado ao longo do tempo, né, gente? Que, assim como no exemplo que eu estava dando de grandes proprietários de imóveis, como os órgãos públicos, como o Exército, o metrô, os SESCs e grandes facilities, né? Que é de eu poder colocar isso integrado no projeto. Fala assim, quem lembrou de fazer a manutenção na válvula? Eventualmente, a gente, numa entrega de norma de desempenho, né, que já está vigente há quase 10, não, mais de 10 anos, né, de 2013, há mais de 10 anos está vigente, a gente consegue colocar isso como parâmetro de projeto. Então, ó, a válvula de retenção, ela está ali, está no projeto, naquele pavimento, e não só isso, ela precisa de manutenção a cada 6 meses, de substituição a cada 5 anos. Não é esses números mesmo, mas a gente consegue colocar os alarmes para não depender da memória, né? Então, esses parâmetros de manutenção que a gente pode colocar no projeto, eles ajudam muito na longevidade, na durabilidade do próprio projeto como informação. Então, a válvula que foi colocada, ela foi atualizada. Junto dele, numa outra ferramenta, que não é o Builder, a gente consegue incorporar manuais, notas fiscais, programação de manutenção e ter o projeto com longevidade, né? O projeto permanece, mesmo quando as equipes projetistas já saíram da instalação e da manutenção desse próprio projeto. Para essa migração do BIM, a gente teve algumas dificuldades, então eu vou voltar naquela questão da information first. A gente precisa saber antes, não é primeiro projetar e depois perguntar, então pergunta primeiro e projeta depois. A colaboração dos projetistas e da equipe, ela tem que ser estruturada, ela tem que ter um flow work de trabalho que seja adequado, então não adianta vir com a informação depois do colega, né, da viga, da estrutura e do pilar, a gente precisa ter uma estrutura, né, de trabalho que seja colaborativa, o aprendizado contínuo, então a gente saber que as ferramentas mudam e a gente precisa se adequar a isso. Um exemplo mais trivial do mundo, né? No próprio Builder, antes a gente não conseguia calcular um barramento, não conseguia calcular um gerador. Hoje já é possível, então a gente sai do Excel e volta para o Builder já para integrar essa informação, porque o aprendizado é contínuo, a evolução das ferramentas é contínua e precisa ter essa flexibilidade, né? Não pode ser engessado eu consigo, isso aconteceu muito em ferramentas CAD, né? Em que muita gente projeta em 2025 como se fosse no CAD R14 lá de 2005, sem nenhuma, é uma prancheta eletrônica. Eles ainda pensam no CAD e no Builder e nas ferramentas BIM como essa forma. E saber que essa gestão da mudança ela não é, então ela é sempre vamos fazer o melhor possível hoje e sempre melhor no próximo, mas não necessariamente a gente querer ter uma transição é, de tudo ou nada em que eu não consiga ter nenhum ganho incremental. Então, como eu não consigo fazer o barramento no no Builder de 2021, então eu não vou fazer nada da elétrica. Então, gente, dá para fazer muita coisa
tirando o que não é possível fazer hoje. Então, é uma gestão de mudanças e incrementais, né? A gente consegue fazer hoje e faz hoje o que é possível, né? Os resultados obtidos é isso, né? Então, basicamente, a gente teve redução no tempo total de projeto, nós temos menos retrabalhos, mas esse menos retrabalho, ele é vinculado ao flow, que é o framework, né? De a gente saber perguntar na hora certa e não refazer depois. Então, o retrabalho só é válido assim. Esse problema existia no CAD, se a pessoa não tivesse esses briefings e esses trabalhos estruturados antes. A precisão dos quantitativos é hoje o nosso, o que eu vejo como o maior valor acrescentado ao projeto. Então, a gente falando de valor, assim, o tempo de projeto e o retrabalho são ganhos mensuráveis, reais e valorizados por nós, mas os quantitativos, falando de como informação de projeto, de poder decidir se é melhor muitos pavimentos com dimensionamento maior ou menos pavimentos com dimensionamento melhor, e poder ter essa visualização no projeto, ela é fundamental para a gente. E agilidade nas decisões, é aquela história do barramento. Eu vou por aqui, eu vou por ali, baseado em informações reais e não no achismo, né? Então a gente imagina o que hoje nós entregamos projetos melhores, então a gente tem menor erros de compatibilização, estou errando o pequeno e não o gigante, e as decisões técnicas são mais rápidas. A gente tem a possibilidade de entregar projetos melhores e mais rápidos, né? O que a gente diria, né, assim, no framework, assim, a gente falaria no projeto piloto controlado, então tentar entender que antes de começar tem que ter umas condições mínimas de trabalho. Então, o projeto piloto é num projeto que esteja confortável, num projeto em que a pessoa consiga trabalhar como laboratório, descobrir quais são as bibliotecas mínimas, sabe, quais são a classe de peças, as peças, já alertando que hoje, até num trabalho parabenizando a UTI, nos últimos 3 anos, as bibliotecas mínimas viáveis já vêm no software, então não é necessário necessariamente estar comprando e desenvolvendo bibliotecas próprias, exceto as personalizações, né? Simbologia específica que o escritório tenha, mas as bibliotecas mínimas viáveis para projeto predial de instalações já estão dentro da ferramenta. Saber o que a gente quer fazer, então não tentar fazer o ótimo, vamos entregar o bom, e fazer o freeze, né? Basicamente, até falando de situações recentes, né? Um projeto que eu estava fazendo uma modificação e que estava entregue ao executivo em CAD e tinha uma modificação, então a gente falou, gente, está entregue, mas vamos modelar esse projeto para fazer mais rápido no QI. Isso era um projeto de elétrica de uma personalização de um apartamento. Então foi lá rapidinho, modelou aquele projeto, rapidinho, entre aspas, né? Mas com ganhos de produtividade, a gente modelou o projeto pronto, rodou o projeto padrão e fez as modificações para ganhar performance na personalização, tá? Então, é, é, é- o passo do sucesso precisa desse planejamento. A gente tem os custos iniciais melhor, tá? Existem ferramentas no mercado que são extremamente caras. Esse gráfico não quer dizer nada, é só uma ilustração, né? Esse não é nenhum gráfico real. Mas a gente tinha licenças de software baseadas em 3 ou 4 vezes os valores que hoje são praticados nas licenças Infinity da QI. Mas a gente teve, no nosso caso, um breakpoint de equalização de custos anterior a 6 meses. Então, eu coloco assim, escritórios grandes de 6 a 8 meses, mas o nosso foi anterior a 6 meses. Aumentado aos passos, né? Então hoje a gente está com 100% das estações habilitadas e dos profissionais, mas foi em passos medidos, né? A gente tem a resistência da equipe, então existe o pessoal que a gente fala, poxa, mas para que mudar? Precisa mudar porque a mudança ela é necessária. A pressão de produtividade imediata, por produtividade imediata, não é bem-vinda ao projeto, então precisa, nós, né, como gestores de escritórios ou como escritório de uma pessoa só, precisamos entender que eventualmente vai começar perdendo, em algum momento equilibra, e em algum momento você ganha. Então, tem que começar perdendo, mas sem tentar ter a produtividade de ganhar o jogo no primeiro minuto. As complexidades da ferramenta, eu vou te dizer que uma vez que você aceita que a resistência da equipe foi vencida, ou do próprio profissional, ele vai entender que ele está no ambiente CAD, basicamente, para modelar. E a integração com fornecedores, é conversar com fabricantes, conversar com os parceiros e tentar entender o ciclo de valor do próprio projeto, né? Para não tentar entregar o over-engineering, né? Que é
entregar demais o que não está sendo pedido, não está sendo necessário. Então, não é só porque eu conseguia fazer um detalhamento de uma determinada forma que eu preciso entregá-la agora, né? Vou dar uma passada aqui que a gente já falou, né, sobre como tem um passo de futuro de inteligência artificial que está vindo, de integração com IoT, de gêmeos digitais, né, que era aquela questão de fazer o projeto do prédio pronto, ou fazer o projeto e depois checar se o que está feito é o digital mesmo, e automação do projeto com código. O BIM ele precisa então das demais ferramentas que falei de algumas coisas aqui, né? Então de análise de custo, de facility management, de planejamento de obra. O escritório tem produtividade, então a gente já tem que, assim, eu falo que 75% prefere BIM, mas 100% preferem BIM. A questão é que falta mudar paradigma só de que não dá para falar para o cliente se ele quer ou não quer BIM. Ele quer, mas se você entrega ou não entrega que é a conversa, né? Então existe a diferenciação técnica do próprio projeto, a habilidade na resposta, então, da gente falar sobre entregar projetos melhores e mais rápidos, e a padronização de qualidade, né? Que é uma vez que eu projetei a casa de máquinas perfeita, gente, ela pode ser usada à exaustão, porque ela é paramétrica, né? Então é só mudar ela, os parâmetros dela, e usar ela no próximo projeto mesmo, né? Isso aqui a gente vai nem falar, só para pensar. E a informação é antes do desenho, né, gente? Então a gente fala que o projeto ele está pronto na nossa cabeça, quase que no contrato. A gente precisa só materializar isso com o IRA da informação. E hoje o meu escritório ele consegue fazer isso dentro do builder mesmo, com elétrica e com hidráulica, né? Por isso que eu falei, tentei dar uma acelerada aqui para a Olha, gente não passar muito no tempo, né? ótimo, Carlos. Acho que tu passou a mensagem, né? E como essa web tem esse objetivo, eu achei assim fantástico aqui a tua explanação, porque, pessoal, o Carlos e tanto o Cristiano são experts, né? E um ponto bem bacana, só quero frisar aqui que ele falou, é o uso do BIM de forma inteligente, que é a simulação de cenários para ver o custo. Aquela questão de ser da vaga de garagem, do barramento. Hoje eu converso com os maiores escritórios de projetos do Brasil e já é uma tendência dos profissionais fazerem isso que o Carlos fez. Usar a ferramenta de projeto, uma ferramenta de análise de custos, como o Visus Cost, colocar cenários A, B e C e ver qual o melhor cenário que vai economizar mais para o cliente. Então, isso é o uso no ápice da metodologia BIM. Sai do basicão que é entregar um projeto. O que o Carlos fez ali é o uso da inteligência, é o I da inteligência do BIM. E isso aí está começando a ficar comum. E você tem facilidade porque as ferramentas permitem esse tipo de facilidade. Fazer isso no CAD é possível? É, mas é muito moroso, né? E o BIM proporciona essa agilidade nessa simulação de cenários. Mas vou parar por aqui, vou deixar o nosso amigo Cristiano também, que tem muita coisa para falar. Essa dupla aqui é incrível, dá para fazer uma webinar de 2 a 3 horas com esses dois aqui, que é muita experiência aí acumulada nesses anos de projeto. Então, Cristiano, agora a bola está contigo. Show, muita coisa para falar, Carlos. Parabéns aí, por ter deixado, né, essa questão da metodologia completa em BIM. Parabéns mesmo. E obrigado aí pelo conteúdo. Tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui só para. Só para contextualizar, aqui somos uma empresa, né, de projeto de instalações, né, aqui no Rio de Janeiro, aqui projeto de instalações, do Aquino Viana, né, e eu costumo dizer que o Aquino ele já foi visionário na parte do BIM quando iniciou lá atrás, porque ele também iniciou na parte da prancheta, aqui Projetos é uma empresa há aproximadamente 40 anos, né, e quando em 2006 teve a migração para o Lumine. Então, foi a primeira vez que tivemos o contato com ferramentas com parâmetros, né? Digamos assim, né? Parâmetros de informações, né? O Carlos até citou um ponto de interligação de um quadro com um circuito elétrico, e foi exatamente isso, né? Foi a sensação que eu tive quando eu vi a primeira vez. Então, foi muito interessante. Então, basicamente, assim, tudo que o Carlos passou e ainda está vivendo, é todo mundo que quer migrar do CAD para o BIM, ele precisa entender que vai ter que se passar por esses passos, né? Então, é uma coisa que não é fácil, né? São diversas situações, sistemas, controles, programas, pessoal, mas, de uma forma geral, é isso. Então, eu queria passar só a primeira parte, só para botar um contexto aqui sobre que a gente vai falar desse case, e é justamente sobre a modelagem com eficiência, né? A comparação, basicamente, dos itens que temos hoje em 2D e a modelagem propriamente dita.
a compatibilização dos projetos e uma frase que eu gosto muito é a democratização do BIM. É tornar o BIM mais acessível a todos, né? Para que todos os escritórios, projetistas, fornecedores passem a pensar como BIM. Exatamente como a quantidade de informação. Então, é uma coisa que eu costumo dizer muito, né? Tornar o ambiente mais colaborativo, democratizando o BIM. Então, isso é uma coisa que eu costumo dizer muito aqui até em bate-papo com o Francisco, às vezes, a gente está conversando com os projetistas e escritórios parceiros, eu sempre comento sobre isso. Aí temos a seguinte situação, estou botando basicamente o que a gente vem passando ao longo desse tempo. Então, uma das coisas que a gente sente muito como dificuldade é justamente na gestão do projeto, né? A gestão unificada, é onde que todas as informações estão concentradas. É no servidor físico, em nuvem, o cliente tem acesso a essa nuvem, o cliente consegue interagir. Então, um ponto que é importante nessa implantação também é que os parceiros também se tornem parte disso, né? Temos algumas dificuldades, por exemplo, ineficácia de informação, esse BIM, o Ash fala logo na sequência, esse BIM base integrada, interoperabilidade. Essa interoperabilidade é super importante para quem está migrando, né, da base CAD para o BIM, né, que é essa capacidade de um programa se comunicar com outro. E o UFC. O UFC é primordial, né? Um formato Open BIM. Então, digamos que esse é o que vai fazer a transição entre todas as pessoas envolvidas no projeto e no processo, tá? Então, aí temos as seguintes vantagens e a dificuldade da implantação. Essas são imagens que eu gosto muito de citar. É o primeiro nível, né? Que é nível de confusão, né? O que é o BIM? O que você está falando, né? O BIM é um CAD? O BIM é um programa de modelagem? O BIM é o quê? O que você tem como oferecer sobre o contexto BIM? Porque a primeira coisa que a pessoa fala de BIM, a pessoa entra lá na internet, né? Ah, vou fazer aqui. Aí aparece modelagem de instalações. Então, todo mundo segue com um princípio inicial de dificuldade na implantação, né? Dessa transição do CAD para o BIM, justamente por essa confusão. E tem essa questão do BIM, eu acho que é justamente sobre você mascarar, você tentar não mostrar o que o BIM realmente oferece. Você tem a imagem da segunda imagem, que é do iceberg, que é justamente sobre isso. Você mostra o topo do iceberg, mas não mostra as infinitas possibilidades abaixo dele, que é justamente o que o BIM pode oferecer. Tá? Francisco até comentou agora, até foi uma pausa que o Carlos estava comentando, que ele falou sobre o BIM Hollywood, né? Que eu coloquei até como nível 3, que é o exagero. E por incrível que pareça, é nessa etapa que às vezes o cliente ou quem está migrando desiste de fazer essa transição. Porque oferecem tantos benefícios somente na modelagem que as pessoas passam a não olhar o BIM como uma forma geral, né? Como uma questão de informação. Então, por isso que eu achei até interessante a frase do Carlos, que ele incluiu a aspa ali no I do BIM, como informação, porque eu acho que é exatamente isso. Que eu acho que quando a pessoa entende essa questão da informação, a transição se torna infinitamente mais simples. E essa frase também, né, que foi comentado da entrega, né? O que você quer entregar como bom, né, para o cliente, excelente para o cliente, é entender no início do processo, no início da documentação, no início do produção BIM, no início do briefing técnico, o que o cliente de fato quer. Então, você pode ter uma transição excelente, mas se você não conseguir integrar isso com a vontade do cliente, você também, no final, você sente um baque na informação, porque você entrega uma questão de qualidade infinitamente superior, né? E às vezes o cliente quer uma lista de material, o cliente quer uma modelagem eficiente, o cliente quer uma implantação normal para auxiliar, como deve ser, a obra, e acaba recebendo informações que às vezes ele mesmo não sabe o que fazer com isso. Então, eu acho que a função do escritório de projetista e demais, né, complementares, é fornecer para o cliente uma base sólida, né, de informação. E eu vou frisar muito nessa parte da informação, porque eu acho que é muito importante mesmo. E por último, né, nesse slide aqui, são 3 fatores que eu considero uma dificuldade, né, que na verdade é um contexto geral, que é o fator pessoal, né, o tecnológico e a gestão, né, propriamente de quem está organizando. Porque às vezes quem está na linha de frente
quem está projetando diretamente, ele, às vezes, se tem uma ideia muito, muito boa, e se tem uma concepção de modelagem muito, muito, muito interessante, mas se os gestores e quem está, de fato, organizando esse processo de transição não tiver alinhado com esses parâmetros, você acaba não conseguindo avançar muito, porque a cabeça não está acompanhando o crescimento. Tá? Então, essa é uma questão também que eu gosto muito de citar sobre essa questão da gestão, da parte de quem decide, né, se vai fazer uma migração ou não. Temos aqui, né, alguns itens que eu coloquei como fatores pessoal, né, que é justamente uma dificuldade maior, né, de sair daquele ponto. Eu já faço o Excel, está dando muito certo. Minha planilha está muito boa, minha apresentação está excelente. Eu consigo modificar um corte, isso não me dá trabalho. Então, existe essa dificuldade, né, pessoal, né, para tentar fazer essa migração. O segundo fator, isso aqui eu estou colocando tudo que a gente viveu ao longo desse tempo, desde a fundação, né, de empresa, né, desde quando implementaram ali a parte do Lumine e até hoje com a questão do BIM. Uma das coisas que eu vejo mais de impacto, isso aqui junto no escritório, às vezes estou conversando aqui com a Aquino, com o Luciano e com o Rodrigo, que estão aqui diretamente ligados à parte da gestão, e a gente entra num momento tecnológico, né? Porque quando você entra no formato OpenBIM, você não tem um formato leve de IFC, você começa a ter uma quantidade muito grande de informação, e para se ter um processo para tentar fazer um aumento de velocidade ali, de desempenho, você precisa exigir muito da máquina. E não só da máquina. Você tem que ter a máquina, o servidor online em algumas empresas e físico em outras, mas você tem que ter tudo isso muito bem integrado para, juntos, nesse fator tecnológico, você entregar um produto e não se atrasar muito na questão de prazos, entregas, porque isso também afeta, né, até a concepção do cliente ali na linha final, né, no último ponto. E a questão que eu comentei por último foi da gestão, né? Mas isso aí, como eu já tinha falado anteriormente, vou dar só uma passada, que é uma coisa que eu costumo dizer que é falta de comunicação. Isso é uma coisa que o BIM ele precisa de informação, o BIM ele precisa da comunicação. E quando você não tem isso, você lá no início, você já começa, como o Carlos falou, já começa errado, né, Carlos? Então é mais complicado mesmo. Então a gente tem que se preocupar com essa parte da comunicação. E nesse slide, que eu acho, esses dois eu gosto muito, e a gente conversa muito sobre eles, né? Que a gente observa, né, nessa fonte do PMI e diversas outras, e essa porcentagem ela está caindo, que aproximadamente 53% a 54% dos erros que acontecem em projeto, eles não são pela capacidade técnica, são pela falta de comunicação, pela falta de informação, pela falta de conhecimento ali das áreas que estão sofrendo alterações, né? Outro ponto, né, também que eu também gostei muito do que o Carlos disse foi sobre a questão dos pilares, né? Não adianta projetar uma situação e daqui a pouco a informação muda, a arquitetura muda, então você fica preso ali naquele loop que nunca consegue evoluir, por quê? Alguém não se comunicou. Ou foi uma parte de arquivos que não foram comunicados, ou foi uma parte de gestores que não foram comunicados, ou vice-versa, ou de toda a equipe envolvida no projeto. Isso eu não estou dizendo sobre uma espécie específica, né? Sobre uma situação específica. Eu estou dizendo o que acontece de mercado. Mas as coisas estão melhorando. Hoje essa porcentagem está muito menor e a tendência dela é cair. Mas, por enquanto, ainda se tem, né, uma dificuldade de imigração quando você tem essa questão de comunicação também. E de gráficos, que eu também acho mais importante da concepção do BIM. Quando você entende esse gráfico, você percebe que você precisa evoluir, que você precisa migrar. Então, é um gráfico que é, de uma forma bem didática, uma questão do que você tem de esforço e o que você tem de custo. Em verde, no item 4, existe um processo em BIM. Eu vou falar somente agora só de dois processos ali, ó. O 3, que está em preto, e o 4, que está em verde. Olha a curva do gráfico em BIM. Olha só a dificuldade que você tem hoje quando você não migra de uma situação para outra. Você tem um projeto ali, ó, o 3, onde o custo está relativamente baixo, e você tem o 3 passando do projeto executivo, o projeto básico, custo que está subindo, num custo que está subindo, justamente com o tempo, e você tem o quê? Você tem o quê? O processo tradicional. Olha a curva de mudança, quando você está apto a mudar,
você tem o quê? Um esforço muito maior numa etapa de executivo. O que eu estou dizendo com o gráfico? No processo tradicional, você está mudando no momento em que é mais caro. Você está lá no executivo. Você vai começar a perceber questões de clash, você vai começar a perceber questão de informação. Então, é um tipo de gráfico que quem não se atenta a esse gráfico está tendenciado a gastar mais, a ter prazos mais alongados, você ter problemas de clash na obra. Então, é um gráfico que você se deve prestar atenção, principalmente nesse processo tradicional, para tentar trazer uma realidade para quem ainda trabalha, porque não é um caso que eu posso dizer aqui que todos os projetistas já migraram para o BIM. Isso não é uma realidade do Brasil, isso vai demandar um certo tempo, mas quem está migrando agora e está sentindo uma dificuldade, tanto na parte tecnológica, pessoal e tudo mais, gradativamente, mas tem que se atentar a esse gráfico, para passar para o cliente que você precisa mudar para uma necessidade melhor de processos, melhor de projetos, melhor de desempenho. E aí você tem o quê? O gráfico 4, que é o quê? O processo em BIM. Olha aonde é o maior esforço. Você tem o maior esforço onde se deve ter, que é o quê? Na parte de projeto básico e projeto pré-executivo. É onde você pode mudar uma situação de carga, onde você pode mudar um cabeamento, onde você pode mudar uma questão de interferência, você pode mudar um furo, você pode fazer uma compatibilização maior. Por quê? Você tem um esforço inicial muito grande, que é onde esbarra também numa condição que, às vezes, o cliente precisa entender que o prazo ele se estende um pouco mais devido a um esforço maior, mas para trazer melhorias futuras, né, no momento em que a gente não pode errar. Então, o gráfico 4 diz exatamente isso. Ele diz o quê? Ele diz justamente para ter um esforço maior e a descida para o projeto executivo compatibilizado e com um operacional totalmente ali realizado. Então, você tem ali dois gráficos que são importantes, e com o gráfico 1 e 2, justamente, né, onde você tem um conflito de informações de custo. Então, passou do projeto básico e pré-executivo, os custos cada vez sobem e as dificuldades de mudança são cada vez maiores porque refletem diretamente na obra. Processos em BIM, não. A tendência é você ter um aumento inicial e depois a descida gradativamente até o momento da operação e pós-obra. Perfeito? Então, esse é um gráfico que, assim, na minha concepção, é um dos melhores do BIM, que a pessoa entende num gráfico esforço, tempo, modelagem, compatibilização e custo. E é o que o cliente precisa, né, verificar isso. Tá? Temos aqui agora, deixa eu só pegar aqui, ó, mais a parte da interoperabilidade, né? Interoperabilidade, que é a parte do modelo em 3D, né? A questão de um programa se comunicar com o outro, que a gente comentou, que eu comentei agora no slide anterior. E agora, né, a parte do case em si. Eu já citei um pouco da empresa, né, da Q Projetos, né? Volto a citar, né, o Aquino é um visionário na minha concepção. Ele está sempre atento ao tempo, né, atento às informações, igual ele iniciou na prancheta. Ele vive falando que a gente precisa evoluir. Já está no BIM, ele quer evoluir mais para o BIM, já está entrando na parte, daqui a pouco, realidade aumentada. Então, é isso que eu acho que precisa ser feito, que a informação ela tem que ser passada, né, mas com a concepção de melhoras, né, de melhorias para a equipe que está executando projetos, né, e para uma empresa de uma forma geral, né. Então, é isso que eu vejo hoje de mercado. As coisas precisam evoluir, mas evoluir com a informação certa. Então, a transição ela tem que ser feita de uma forma correta. Não acelerar o tempo e não dar certo lá na frente. Ser gradualmente, né, numa curvinha ali, né, de crescimento. Aí temos esse empreendimento, ele é da empresa RJZ Cirela, né? Que é parte integrante aqui da parte dos projetos, né? É um empreendimento que ele está localizado ali no centro, né? Próximo ao aeroporto Santos Dumont. E é um ícone, né? Tudo que eu falo de Rio de Janeiro, eu sou suspeito de falar do Rio de Janeiro, né? Tudo eu gosto muito, né? Porque tá ali perto de tudo que você tem de turismo, né? A questão gastronômica, né? Então, é muito bacana essa parte aqui. Aí temos o seguinte, são quase 28 mil metros quadrados construídos, né, desse empreendimento. Aqui tem duas imagens que mostram ali, né, como ele vai ficar, né, uma imagem de projeto, né,
e a parte agora, né, de processos que estão acontecendo. Aqui utilizamos a base totalmente da AutoQI, né, para projeto de instalações, né? Fazemos aqui a parte de concessionárias, né, de todas elas, né? Aí tem entrada de energia, parte de instalações elétricas, especiais, SPDA, sistemas, incêndio, hidráulica, a parte docenitária, né? Hidráulica, gás, esgoto. E então a gente já trabalha com isso. E eu até deixei aqui alguns pontos que são os IFCs, né, no formato OpenBIM. Então a gente sai de um Colab, né, da parte lá do AutoQI Colab, né, do Visus Colab, migrando, né, numa nuvem para trazer para dentro do modelo IFC, para fazer a integração ali na parte dos vínculos de modelagem de outros complementares para dentro do KeyBuilder. Então a nossa base maior de plataforma de informação é em nuvem, passando pelo Builder, e do Builder, após a execução, essa exportação, né, de colaboração para todos os formatos IFC, né, para a parte OpenBIM, disponibilizado para o cliente, né, no gerenciador ali. Então, aqui, basicamente, toda a parte da arquitetura, estrutura e instalações mecânicas que não são feitas aqui pelo escritório. Aqui o modelo, né, justamente a gente está na nuvem da AutoQI, né, tem meus arquivos ali na parte da visualização do Colab, e é um ponto importante, porque eu coloquei essa tela e do lado eu inseri a parte de informações, porque é justamente o que a gente vem falando nesse momento até agora, é a informação. O que eu tenho aqui? Eu tenho um projeto, eu tenho uma tipologia cadastrada. Que tipologia cadastrada? Carlos também citou muito bem, né, o BioSmart ali, né, você tem os parâmetros do IFC. Hoje, né, a maioria dos escritórios trabalham com IFC 2x3 e o IFC 4. E você consegue classificar cada elemento da sua construção numa determinada tipologia. Então, você pega a tipologia do IFC, inclui dentro de um parâmetro e você disponibiliza isso para o cliente de uma forma que ele possa fazer orçamentos, cronogramas de obra. Também pode ser utilizada até a base da AutoQI, que é a parte de orçamentos e gestão de projetos. E você tem o quê? As aplicações. Ó. É uma caixa de alvenaria, ela te dá a dimensão, ela te dá a posição do objeto, ela te dá a classificação do tipo e onde ele se encontra. Então, você tem mapeado, de uma forma geral, qualquer elemento do empreendimento. Então, se a gente está falando de um pilar 234, rapidamente você consegue filtrar esse pilar 234, né, verificar um clash e fazer a parte da continuidade da compatibilização. Tiano, aproveitando aqui a sua tela aí, essa questão, por exemplo, dos itens associados, né? Em que a gente está falando, às vezes, na parte de cima do name, que é a estrutura de dados da Building Smart, mas lá embaixo o item associado de mercado, que é, na verdade, às vezes até um conjunto de peças, né? Se, por exemplo, essa caixa de passagem precisasse de algum acessório, uma tampa, por exemplo, ela teria uma tampa associada a ela, então a gente ia ter uma peça modelada, mas com 2 elementos em orçamento, por exemplo, né? Exato, exatamente, Carlos, exatamente. Eu acho que isso que torna dinâmico, né, essa questão dos orçamentos e das informações, né, porque você consegue filtrar exatamente o que você está vendo. Você não está só um elemento em CAD, né, 2D ali, que você está olhando e fala, pô, tudo bem, é uma caixa. Mas que caixa? Para qual o destino? Qual a informação? Para que serve? Entendeu? Então, eu acho que é exatamente isso. Eu acho que é exatamente isso, você considerar, né, outras informações de orçamento dentro desses parâmetros. Aí temos aqui, ó, algumas situações que foram encontradas ao longo do projeto. Lá no início da apresentação era um modelo de projeto. Aqui já é o modelo OpenBIM. Arquitetura, estrutura, todos compatibilizados, né, inseridos no mesmo arquivo. E algumas instalações, né, a parte da instalação hidráulica e a parte de esgoto, que a gente está passando aqui. Uma identificação foi até interessante de um clash com a parte do esgoto com um ar-condicionado, que ela só foi possível, né, quando ele foi modelado. Então, se encontrou uma deficiência, né, de um projeto, né, um clash, né, então foi necessário uma compatibilização e um ajuste mais fino, né, para conseguir migrar, para deslocar um elemento ou outro, né, já pensando também na estrutura, para resolver antes de chegar na obra. Aqui uma situação também bastante interessante, porque, por exemplo, o projeto de estrutura não é nosso, né? E uma das coisas que comentaram muito como seria feito a parte de furação. O que acontece? Quando você tem o Iberic,
você tem uma comunicação direta, né, com o Auto QI, por ser produto de Auto QI. Mas existem outros softwares de mercado, né, que você precisa o quê? Uma coisa interessante, você precisa de um plugin, que você consegue fazer a integração, né, para os escritórios que estão migrando com outros programas e acham que às vezes não dá. Você tem os plugins de mercado que você consegue interagir. Programas da AutoQI, né? Você tem ali um programa de Eberic, o TQS. Então, você consegue fazer essa integração para todo mundo estar no formato OpenBIM. Então, aqui nessa imagem, tem o quê? Tanto a hidráulica quanto nossa, né? E hidrossanitária. E a parte aqui, ó. Observe aqui no lado esquerdo que existe um furo. E foi pensado para se passar essa tubulação. Então, não tem necessidade nesse caso, de ter um clash, porque isso foi discutido lá atrás. E quando se gera um clash, né, que a gente gera ali no K-Builder, ou um gestor de projeto, né, porque às vezes, né, ou na maioria dos escritórios, né, que na verdade são, né, existem consultores externos, né, que eles utilizam, né, o OpenBIM para fazer a compatibilização e a gestão de modelo. Mas nesse caso, deu super certo a integração com o pessoal de estrutura, mesmo não sendo nossa, e os furos estão exatamente, ó, as instalações estão passando justamente nos furos projetados, né, pelo... Aqui uma situação que foi bastante interessante citar, que foi o Carlos e o Francisco comentaram sobre concessionárias. Concessionária é totalmente atípico. Por quê? A concessionária tem um modelo próprio de painel dela, então não tem como. Às vezes um fabricante ou outro ele tem todos os parâmetros lá, né? Mas a questão de inserção no projeto, às vezes você tem que ter a criação da peça, né? Para inserir no projeto de uma forma dinâmica, né? E que consiga atender o que a concessionária pede. Então, hoje, desculpa, esses painéis aqui, eles já são inseridos no K-Builder. Todos esses que estão aqui hoje, eles estão no K-Builder. São esses painéis aqui. Então, a gente consegue fazer a integração, né, do que a gente vai apresentar para uma concessionária e o que vai ser modelado no K-Builder. Desculpa, gente. Aqui é aquela mesma imagem, mas com a vista lateral dos painéis que não estavam aparecendo. E aqui também, ó, a descida, a transição de um pavimento para outro, que é pé direito duplo, para fazer a parte hidráulica da parte de tubulações. Aqui também um outro teste interessante, que foi justamente o momento que você estava fazendo. A concessionária pediu uma Luciano, troca. só uma interrupção rapidinho. Só volta um papelzinho, um slide, por favor. Só para falar rapidamente, né, sobre como as peças estão ótimas, estão modeladas, né, com IFC. Então, por exemplo, até a tampa do painel, ela tem a ventilação dele, mas tudo isso podia ser paramétrico, né? Basicamente, você podia ter os volumes locados nessa sala e validar o projeto de arquitetura e de estrutura com volumes paramétricos em que representassem os sólidos que representassem esses painéis. E estaria igualmente correto, né? Exato. Com peças Aqui está genéricas e exatamente como a com concessionária coisa. pede, né? Deixa eu ver um pouquinho mais Mas só. só uma intervenção rápida aí para falar que o IFC bem detalhado é mais agradável visualmente, mas ele não é necessário para um projeto certo, né? Isso. O que acontece? Esse projeto, uma frase que eu gosto muito, tem a parte do bom, do ótimo, né? Eu gosto do excelente, né? Eu gosto do excelente, né? Eu gosto do... porque tem como, né? Quando você tem ali o plano de execução BIM, né? E às vezes a base, né, da informação lá no início do projeto, quando eles liberam lá o LOD, qual vai ser o load para ser aplicado no projeto, né? O que eu estou observando das demais construtoras, né? Antes você começava com um nível paramétrico, né? Só retangular, ou então um nível mais ali, um elemento simples. E as coisas estão migrando, né? Você está vendo que hoje a qualidade da entrega, né, ela já está migrando de nível. Então você tem um nível mais ajuste fino com qualidade, né? Então não adianta só Eu, entregar nada, por exemplo, se não tem disjuntura aí dentro, né? Não, É mas um quadro deixa eu te, genérico, deixa eu né? te, assim, eu acho que eu vou abrir uma divergência aqui, Francisco, que é o Cristiano prefere o excelente, mas eu tenho uma teoria um pouquinho divergente, que é o feito é melhor que perfeito, entendeu? Então, se Com der para entregar certeza. o bom, eu vou entregar o bom mesmo. Mas eu entendeu? O feito é Ó, melhor que essa perfeito. frase é engraçado que o Rodrigo, ele costuma dizer essa frase aqui. Vão por excelente, porque é impressionante o limite, né? Hoje você não tem limite de modelagem, né? Existe uma coisa que a gente parece que está muito lá na frente e não está.
A gente está iniciando numa questão de modelo real, modelo bem definido. Então as coisas já estão evoluindo, né? E vão evoluir cada vez mais. Mas, por exemplo, não sou eu, né? E nem acho que projetista nenhum que vai executar um painel desse. O fabricante vai te liberar um painel desse. Então, o bom já vem do fabricante, né? O Sim. excelente vem do projetista que dá aquele brilho maior, né, de projeto com informação, né? Porque um painel vem simples, né? Só que ele tem que estar integrado, né? Ele tem que estar linkado no outro quadro, ele tem que estar linkado no gerador. Então, essa questão mais técnica vem para a gente, né? E a gente está em parceria com diversos fabricantes, né? No entanto, a gente utiliza muito da AutoQI, mas é uma coisa que eu digo muito, as coisas precisam evoluir, a gente está evoluindo, mas trazendo essa qualidade maior de processos e projetos, né? Não, desculpa de novo, vou te interromper aqui, mas eu sei que vocês estão numa melhoria contínua, né, para melhorar as engines, né, de visualização, de renderização, mas é que justamente no primeiro momento a gente não tinha, né? Então, sei lá, 4 anos atrás eu não tinha essa interface com o fabricante de barramento, com o fabricante de gerador. Então, é aquela coisa, teve várias vezes que o projeto que precisava fazer, e eu não tinha o ótimo, só tinha o que dava para fazer, era um sólido com o tamanho do gerador. Se era um gerador de 1,5 m por 2 metros, com 1,5 m já, era um cubo com essas dimensões no projeto lá, e era paramétrico mesmo. Mas, assim, não precisa ser. O Cristiano está certo em buscar excelência, porque quando você mira alto, a sua média é muito boa, né? Então, se você mirar na média, talvez você não entregue. Mas aqui eu só tinha essa visão do feito é melhor que perfeito. Então, se não der para entregar o perfeito, a gente entrega muito bom, entendeu? Acrescentar mais um dado aí, hoje no Builder, você ainda consegue ter o IFC, a visualização 3D, né, e o IFC realista e o paramétrico, né? Isso. Então, às Aham. vezes, dependendo da fase do projeto, como o Carlos falou, você e o Cristiano também faz isso, né? E liberar um IFC paramétrico para ter um modelo mais leve para fazer os clashes mais básicos, né? Já ajuda e acelera o processo até a questão de performance. E, claro, depois a entrega final sai com esse modelo realista, né? Como o Cristiano está mostrando aí com todo o nível de detalhamento. E um ponto importante, pessoal: fabricantes que os dois citaram. Hoje, se vocês acessarem lá builds.com, tem N fabricantes aí que já estão com as bibliotecas, né? No padrão do AutoCAD Builder. Então, recomendo aí quem está utilizando acessar Builds e pegar lá os fabricantes que tem. Sempre estão com novidades de novos fabricantes. Aí temos aqui, ó, a parte de processo, né, de projetos, que é a apresentação que vem direto do Builder, né? Que são as contas básicas e tudo mais. Aqui, ó, é engraçado, né? Porque antes a gente entregava muito aqui do lado direito um processo em CAD, né? E agora a gente está fazendo essa parte da esquerda, que é o processo, que é o projeto que tem a parte do BIM da modelagem, né? E aí, o que você começa a dosar? Você começa a ver com o cliente, né? Ó, temos essa situação, o cliente vai olhando, então você vai trazendo uma realidade de projeto para uma entrega melhor para o cliente de informação. Então a gente está muito nisso também, né? A gente está pegado não só com a Cirela, né? Vai trazer como outros parceiros, né? Buscando, né? E cada um tem a sua particularidade, né? Então você tem, né? Não só um modelo, né? Você tem vários para atender, né? Cada cliente ali. Essa aqui também, ó, era uma concessionária, né? Igual eu comentei da entrada de energia, né? A concessionária exige desse jeito, mas a gente fornece a questão de modelo, né? Para facilitar a visualização do ambiente tridimensional para quem está analisando, né? Ter uma dinâmica maior, né? De espaço, né? Pô, tá legal, tem uma ventilação boa, então a gente está trazendo a concessionária, né? E tentando levar para dentro do projeto também. Aqui, ó, uma questão de desvios, né? Essa aqui é uma transição gigantesca, toda a parte de águas pluviais, então é uma transição grande. E no CAD seria muito difícil alcançar o nível de detalhamento e de qualidade de informação se não fosse o projeto em BIM. Né? O que Build auxiliou muito, né? Que a gente conseguiu fazer a parte do nível o máximo que a gente, o mínimo, né, que a gente poderia atender no estacionamento. Mas foi muito interessante e o cliente viu isso, né? Numa reunião até de apresentação de obra, foi citado essa parte, né, com a apresentação de modelo, né, justamente para entenderem, né, que deu certo, né, porque não adianta no CAD, ó, vai dar certo, não, não. A gente está mostrando no modelo real, né, que a tendência é se aproximar ao máximo do realista, né, e do real, né, e que dá certo essa transição. Então foi uma coisa bacana que aconteceu.
Aqui também processos que foram feitos pelo KeyBuilder, né? Parte dos barreletes e água. Aqui também muito interessante, porque é justamente aquela questão dos furos, né? É um banheiro, né, que foi feito, né, na parte do builder. E o furo passando certinho, previsto na estrutura aí, ó. São 3 furos aqui, ó. Um do lado do outro aqui, e aqui, tendo a parte da passagem. E o que a gente via, né, antes, na parte da planta baixa e do modelo, que era o quê? Você tinha, no primeiro momento no Builder, só unifilar, né? Você não tinha detalhamento nem realista, nem visão 3D, nem realista com modelo externo, e nem visão 3D com modelo externo. Então, você apresentava o que tinha, né? Então, agora a gente tem o quê? Tem uma transição, né? Que a gente começa a ver os elementos realistas, né? Isso aqui é uma vista 3D, aqui uma outra vista 3D do elemento real, né? Com a planta baixa, mas a gente já começa a observar essa questão do exibir detalhamento, que a gente começa a oferecer para o cliente, né, trazendo uma forma real, né, o que ele está vendo, o que ele vai ver no futuro, e não só unifilar, né, porque o unifilar ele tem uma espessura que às vezes você está próximo um do outro e você não está vendo que você já tem um clash por si só. E quando você entra num detalhamento realista, você começa a ter essa noção dos espaços que você tem entre as outras instalações. Essa aqui, ó, é uma prancha, né? Essas informações, todos esses quadros, eles foram disponibilizados diretamente do KeyBuilder. Não tem nenhum quadro desse, né, com informações de distância, elementos, quadros elétricos que foram editados em mãos, né? Eles foram editados, né, diretamente dimensionados no Builder, de acordo com as distâncias, quedas, parâmetros técnicos, normativas, e aí sim apresentado numa prancha para disponibilizar para o cliente. A parte elétrica, tá vendo? Aqui é uma questão também muita tubulação e muito conflito. O quadro, né, que foi até o Carlos comentou sobre se muda o 2.5, esse automaticamente muda o 2.5 aqui. A fase que antes era RS, se você modificar no RS, ele modifica no diagrama. Então, é impossível ter uma informação errada num diagrama em que você não tem a possibilidade, né, de clicar aqui e clicar aqui diferente. Você só clica em um lugar só e as coisas acontecem ali, né, de forma mais dinâmica, né, mais lógico, né, com o olhar do projetista, né? O olhar que aquele alerta que se acende, o que esse disjuntor geral está fazendo com 10 amperes, com um disjuntor de 32 lá? E o que está acontecendo? Então, às vezes acontece, mas às vezes um elemento está fixado, né? Às vezes acontece isso, né? Às vezes um ponto ou outro você tem que acender o alerta, mas o Builder tem diversos alertas também, né? De dimensionamento que está fora da faixa, disjuntor. Isso auxilia também o projetista, que você tem um alerta. O SPDA, né? Engraçado que esses detalhes de SPDA você tem também, né? Toda a inserção no KeyBuilder, né? Que a gente utiliza lá. Hidrossanitária, né? Aqui é uma questão do reservatório de hidráulica, que também foi feito ali também na parte do KeyBuilder. Todas essas pranchas que eu estou mostrando foram pranchas retiradas diretamente do KeyBuilder. E aqui no final é só uma situação sobre o que a gente começou a observar de processos tradicionais, né? Entre todos eles a mesma situação, entre o arquiteto, entre o engenheiro, entre a climatização, entre a logística, entre o gerenciador, entre a manutenção predial, o proprietário, o engenheiro civil e voltando para o arquiteto. Isso é fechando o ciclo completo. Que no processo tradicional você tinha uma vantagem que era a quantidade de profissionais disponíveis de mercado, né? Você tinha uma quantidade grande de profissionais, né? Não é que você não tem agora, mas eu estou dizendo de processos CAD, que é um processo relativamente mais dinâmico. Você tinha um programa que era mais barato, infinitamente mais barato que o BIM, e modelagem e outros parâmetros para você fazer um bom projeto hoje com qualidade de modelo. Você tinha o quê? A elaboração era infinitamente mais rápida. A elaboração do desenho era mais rápida. Né? Isso não tem como se comparar. Você pega um técnico hoje de CAD especialista, ele elabora um tipo desse, né, rapidamente. Mas aí tem o ponto que eu vou falar lá no BIM. E você tinha as desvantagens principais, que era a verificação de interferências, processos manuais, né, e a questão que você não conseguia interagir com o cliente de outras formas. Né? E agora você tem o quê? Após a implementação do BIM. O que você tem? Você tem a compatibilização mais eficiente, você tem a qualidade de informação, você tem interoperabilidade, né? Você tem corte, detalhes, plantas dados automaticamente, você tem um modelo integrado, que você consegue interagir com outros envolvidos no projeto,
E existe uma desvantagem, né, que eu botei até entre aspas, porque justamente que eu falei do tempo lá no gráfico BIM, que era o tempo elevado de elaboração de modelo, tá? E um custo elevado do software que você tem uma vez só. Então você tem esse custo inicial, por isso que eu botei entre aspas desvantagem, porque o tempo é aquele gráfico lá do BIM. A desvantagem não é em questão do tempo, é a questão do processo anterior, que era o CAD. E o que eu queria citar sobre a elaboração mais rápida de desenho, que é uma recomendação futura. Por que desvantagem estava ali? Porque você tinha uma quantidade muito grande de pessoas fazendo CAD. Hoje você está passando por uma transição de pessoas que estão aprendendo, de fato, todos os programas que estão em BIM. Então, você tem uma deficiência maior de mercado, nesse primeiro momento, pela especialização. Então, você vê alguns escritórios que já tocam BIM, como o caso do Carlos, que ele já está 100% ali na parte da modelagem. A equipe dele, com certeza, treinada lá, mas só que tem muitos escritórios que estão sentindo muita dificuldade porque ainda não tem essa questão da especialidade. Então, por isso que encontra resistência, né? Você resiste, né, até o momento que você não conhece. Então, quando você passa a conhecer, a sua resistência diminui e o processo flui de uma forma mais dinâmica. Então, esse aqui era basicamente a recomendação para a implementação que aqui, né, nós daqui projetos, né, sentimos ao longo do tempo, que é justamente desenvolver primeiro pessoas. Sem pessoas você não tem nada, né? Você desenvolve pessoas, né? Desenvolve plano de metas e tudo mais, e aí sim, você com essas pessoas, né, pensamentos consolidados, você integra junto com a questão da modelagem, né, e segue, né, implementando aí, e com certeza uma transição aí para quem está fazendo, e eu digo, né, a nossa transição será sempre eterna, né, porque as coisas evoluem todo dia. Hoje, a gente tem agora, né, a questão dos kits, né, kits da UTI, né. Então, mais uma coisa que entrou, né, por último, né, e justamente auxiliando na modelagem, né, esse projeto ele não tinha o kit na época, mas os novos que a gente está fazendo de outros, a gente já estava começando a utilizar o kit para trazer a dinâmica de um projeto modelo, de um apartamento modelo, de uma estrutura modelo, para não ter o erro, né, de antigamente de você fazer, né, aquela repetição, né, e acabar errando um ponto qualquer ali. Beleza? Mas basicamente é isso. De antemão, eu já agradeço aí, Francisco, né, o Carlos aí pela troca de conhecimento, que é sempre importante. E vamos em frente para mais um Pessoal, capítulo aí. olha, gostaria de agradecer o Cristiano pela excelente apresentação, igual a do Carlos. Vocês dois aqui, se eu deixar, vai ser 1 hora, 2 horas para cada um, porque a bagagem de conhecimento, experiência de vocês é tão grande nesse mundo de projetos de instalações prediais que eu acho que eu calculei mal o tempo aqui para a gente falar. Mas assim, ó, pessoal, dúvidas. Eu sei que deve ter muita gente com dúvida do que eles estão falando aqui. Pode usar o chat ali, deixe seus comentários ali que a gente vai, né, tentar chamar os dois aí para esclarecer. Pessoal, nosso tempo estourou um pouco, mas valeu, porque foi conteúdo de valor, né? Então, isso que é o bacana, né? Eles trouxeram aqui a coisa que acontece no dia a dia. Hoje, o Carlos e o Cristiano estão nesse patamar de projetos de excelência, né? São experts e trabalham na metodologia BIM. Acredito que nenhum dos dois mais nos seus escritórios trabalham com projetos em CAD. Então, isso é a mensagem que eu quero deixar para vocês, que as oportunidades estão aí. Né, e eles conseguiram e mostraram aqui o caminho das pedras, né? Então fica a dica aí, porque nós temos que fazer a gestão digital da construção civil, que hoje é o lema da OK, sair daquele processo antigo e arcaico, e a coisa está evoluindo muito rápido. Como o Cristiano falou, nós temos que estar aprendendo, o Carlos também falou, daqui a pouco vai entrar a inteligência artificial, vai ter automações, teve o kit, cada vez mais o projetista ele vai sair do braçal operacional para usar só o intelectual. Então, vou deixar 1 minuto para o Carlos dar a despedida dele, o Cristiano, e a gente finaliza por aqui a nossa apresentação. Bora lá, Carlos. Obrigado pela oportunidade de ter falado um pouquinho da nossa experiência, de poder explicar como foi nossa jornada, né, em relação à implementação. Igual você falou, Francisco, a gente faz o bem não por moda, não por necessidade, mas aí é conceito mesmo, de entender que até para não ficar muito imprensa branca, chapa branca, né, eu falo assim, hoje é nosso QI, mas a gente entende que o BIM ele é um processo maior do que a ferramenta que a gente usa. Então, assim, tem sido uma parceria protosa e a gente vai seguir nela, mas a gente faz BIM porque o BIM se impõe, né? Na verdade, não existe como não. Então, eu fico aqui à disposição para responder no after, né? Se vocês tiverem as perguntas do público ou quiser passar e depois
responder os comentários, só filtrar, mandar pra gente, o que for possível de complementar, a gente complementa. E fico à disposição para uma segunda rodada aí, caso o tempo tenha sido corrido e quiser marcar em breve uma outra mesa aí com o Cristiano, chama aí que a gente fala desse tema aí, porque precisa, né? Então, pessoal, vamos ficando por aqui, né? Agradecemos a todos aí e até o próximo evento Next Level, né? Trazendo, como sempre, né, conteúdos de qualidade, profissionais atuantes no mercado da construção civil, como a gente teve aqui o Carlos da Prolux Engenharia e o Cristiano da Kia Projetos, mostrando na prática, né, como migrar do CAD para o BIM e ter sucesso aí nessa migração. Pessoal, obrigado a todos e até a próxima!